Boa noite a todos. À noite temos que falar um pouquinho mais devagar. Está todo mundo já cansado. Vamos se juntar à nossa programação Boa Noite. Vimos que para dormir bem tem que se preparar de uma forma adequada. Tem um trabalho a ser feito antes. Tem o preparo para a noite. Estudamos que esse preparo para a noite se divide em 4 partes. A primeira parte é perdoar. Perdoar todos. Vimos aquilo em vários detalhes. Perdoar, depois a leitura de Shema Israel, ouve Israel, Deus é nosso Deus, Deus é um. E depois vimos sobre confissão. Depois, a última coisa que falamos à noite, falamos com Deus mesmo. É uma benção. Agora vamos voltar e refazer tudo devagar, cada noite uma outra meditação. Até que nós vamos entender bem todos esses conceitos. Vamos trabalhar eles devagar, mais uma vez, mais até que o assunto fica bem integrado. E nós vamos realmente absorver bem no assunto. Vamos hoje voltar para aquilo que nós começamos alguns dias atrás, perdoar. Perdoar não é um assunto fácil. E tem muito que devemos aprender, como pedir para ser perdoado e como realmente perdoar. Inspirado pelo aquele que Rabino Sachs escreveu sobre o assunto, quero hoje iniciar o processo de perdoar, como pedir perdão e como perdoar. A primeira vez que encontramos na Bíblia alguém perdoar foi José com seus irmãos. Mas vamos analisar bem exatamente o que aconteceu. Sabemos que os irmãos de José lhe venderam com 17 anos para o Egito com o grande plano dele nunca mais voltar. Mas aconteceu que havia fome na Terra Santa. Finalmente, após de muitos ida e volta, chegou o momento que o versículo diz o seguinte: José disse a seus irmãos: Eu sou Yosef, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Será que ele aguentou tudo isso que aconteceu comigo? Seus irmãos ficaram tão aturdidos que não poderiam responder. Yosef em seguida falou a seus irmãos: Por favor, aproximem-se a mim. Ele diz o seguinte: Eu sou Yosef, irmão de vocês, que vocês me venderam ao Egito. Agora, não ficam tristes e não se sentem culpados, já que vocês me venderam, pois Deus enviou-me à frente de vocês para ser uma fonte de sustento. Apesar que nós não encontramos aqui a palavra tão esperada, perdoa vocês. Isso ainda nós não ouvimos. O que se ouve? Uma declaração de Yosef: Eu sou Yosef, vosso irmão. Depois, não ficam tristes e não se sentem culpados, porque isso foi o plano de Deus. Na realidade, isso é a primeira vez que encontramos na Bíblia alguém realmente perdoar. Talvez questões quase de perdoar encontramos já antes. Lembramos aquele assunto de Abrão implorando para Deus para perdoar as cidades do Sedom e Gamora. Aquela negociação tão interessante que Abrão fala para Deus: poupa, deixa viver essas cidades porque tem algumas pessoas justas. Ou seja, Deus não aceitou e provavelmente não perdoou. Vários outros assuntos. Será que Deus perdoou Adão e Eva? Será que Deus perdoou Caim após ele ter
matado Abel, seu irmão? Provavelmente não. Dilúvio, Deus perdoou? Provavelmente não. Mas José aqui encontramos que realmente perdoou. Mas é interessante o seguinte, apesar dele perdoar, após o falecimento do pai Jacob, os irmãos se juntam e eles aproximam José e falam para ele o seguinte: olha, José, nosso querido irmão, o nosso pai deixou essas instruções antes de seu falecimento. Fala isso para meu filho José, para vosso irmão. Favor perdoar, aqui já encontramos a palavra perdoar. Favor perdoar os irmãos pelo pecado, pela maldade que eles fizeram e como que eles se trataram de uma maneira tão cruel. Favor perdoar os pecados de seus servos e mérito de nosso Pai. E José chora quando ouve essas palavras. Aqui os irmãos entendem que o que é necessário agora é perdoar, receber perdão. É a primeira vez que encontramos essas palavras explícitas na Bíblia, na Torá. Será o primeiro encontro de José com seus irmãos. Quando ele declarou sobre José, ele perdoou, ou finalmente, no término, encontramos as palavras perdoar. Essa vez, com certeza, encontramos a palavra José perdoa. A palavra perdoar é algo super interessante. Há um livro escrito pelo David Constant que ele fala antes de perdoar. E ali ele diz o seguinte, que na literatura da Grécia Antiga, nós não encontramos o conceito de perdoar. Encontramos o conceito de abrir mão da vingança. Isso é uma outra coisa. Quando alguém prejudicou uma outra pessoa ou envergonhou outra pessoa, a vítima está muito sangrado, ele está procurando se vingar, está procurando vingança. Isso, obviamente, é perigoso para a pessoa que está culpada. E ele vai fazer tudo em seu poder para poder acalmar a pessoa quem que ele machucou ou prejudicou. Ele pode ter muitos motivos. Ele pode dizer, não foi eu, foi alguma outra pessoa, não sou culpado, não poderia fazer nada. Me encontrei numa situação que não sabia como agir e assim diante. E pedir que a outra abra mão da vingança. E nessas horas, a pessoa que cometeu o erro, ele vai fazer tudo em seu poder para mostrar que ele não pecou ou que o pecado não era tão grave e não estava intencionado assim diante. O que ele está pedindo, isso é o que nós devemos perceber. O que ele está pedindo não é para ser perdoado. Ele está querendo que o outro pare com aqueles sentimentos de vingança e deixa ele em paz. Qual que é a primeira vez que encontramos na Bíblia perdoar? É o caso de José. Mas ainda fica uma grande dúvida para nós. Tudo bem, essa vez José perdoou. Não apenas que ele falou, olha, não vou fazer nada contra vocês. Não fala isso aqui. O José chora e perdoa. Ele perdoa, perdoa de coração. Mas qual que foi o motivo que José perdoou? Isso devemos entender. Houve aqui muitos assuntos entre José e seus irmãos, até ele finalmente falar essas palavras, eu perdoo, e também para os irmãos falar, você vai nos perdoar pedindo perdão. Para poder pedir perdão e perdoar, tem um certo preparo. E sobre esse preparo que nós devemos realmente se aprofundar. Porque muitos de nós, quando falamos à noite, eu perdoo a todos, na realidade eles não estão perdoando. Eles simplesmente
estão decidindo que eles não vão fazer mais questão sobre o assunto, vão arquivar o assunto. Mas arquivar o assunto é longe do sentimento de perdoar. Agora, para entender como perdoar, isso é algo que devemos se aprofundar. E, na realidade, o assunto é complexo. Que para perdoar, há certas condições que devem acontecer para poder perdoar. Número 1, a pessoa que está pedindo perdão tem que perceber o erro que ele fez. Pedindo perdão significa eu sei que eu errei, sou ciente, foi um gravíssimo erro, prometo que nunca vai acontecer de novo. Isso significa pedir perdão. A pessoa tem que realmente falar essas palavras. I am sorry. Eu estou arrependido. Se ele vai chegar para a pessoa e falar, sabe, eu não estou culpado, jamais que cabe perdão. Perdão é quando alguém conhece o fato que ele errou. Depois, ele tem que pedir perdão. Ele tem que falar, olha, errei, poderia, faz favor, me perdoe. Eu sei que eu não mereço esse perdão, mas me perdoa. E depois ele tem que mostrar algo, que isso aqui é o mais importante quando alguém pede para perdoar. Ele tem que demonstrar que isso nunca mais vai acontecer. Aconteceu porque foi um lapso, mas nunca mais vai acontecer. E quando a pessoa de quem está se pedindo para perdoar sente essas 3 etapas, declaração do erro, promessa de nunca errar mais, e acima de tudo, uma demonstração, uma prova, precisamos de uma prova que isso não pode e jamais vai acontecer, ele perdoa, e o assunto realmente está resolvido também emocionalmente. E mais ainda, a Cabala nos ensina que uma corda que se rasga no meio do caminho, quando amarra ela e se faz um nó, ela fica mais forte. Muitas pessoas, após de pedir perdão e receber perdão, foram perdoados, eles conseguiram criar laços de amizade muito mais fortes daquilo que era antes, porque passaram pelo processo de perdoar. Por isso, vamos se aprofundar nesse assunto hoje. Será que tem pessoas que nós devemos pedir para ser perdoado? E vamos decidir hoje à noite, na nossa meditação, sim. Amanhã eu vou ligar para a pessoa e falar, olha, bom dia, meu amigo. Você tem alguns minutos para mim? Me aprofundei. Eu percebo que eu te devo um pedido de desculpas. Eu realmente errei. E continuar o processo que nós vimos hoje. Vamos tomar iniciativa. E também devemos decidir que nós vamos perdoar. Vamos perdoar. Isso não significa que o outro está isento de passar pelo processo. Nós vamos perdoar. Com esse conceito de perdão na nossa cabeça, a gente fica muito aliviado. Porque nós realmente, a gente se machuca com essa cobrança que tem assuntos que não foram resolvidos. Nos dói quando a gente tem que entrar numa festa e encontrar alguém que se sabe que ele faz tudo o possível de não olhar para nosso lado. Por mais que a gente fale, olha, isso não me importa, a gente sim se importa. Porque sabemos que temos culpa no assunto. Por isso, vamos tirar esse excesso de lixo da nossa cabeça e resolver os assuntos. Vamos se sentir muito melhor. Vamos poder dormir sossegado, se acordar com vigor e nosso dia vai ser diferente. Mas vamos se aprofundar bem. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar para ver tudo o que é necessário nesse assunto de perdoar e pedir perdão. Somos gente grande. E gente grande sabe falar I am sorry, estou arrependido. Boa noite a todos. Com calma. Nós não vamos conseguir isso aqui de um minuto para outro, mas vamos trabalhar bem os assuntos. Cada vez se aprofundando, meditando com calma, até
até que a gente adormece com qualidade. Boa noite a todos.